A empresa responsável pela construção do novo Fórum de São José dos Campos entregou hoje o prédio. Mas a obra ainda não está totalmente concluída. A prefeitura pretende finalizar os trabalhos antes da data de inauguração, marcada para o início de novembro. A longa novela parece chegar aos últimos capítulos. A empresa responsável pelas obras do novo fórum entregou o prédio, mas a construção ainda não está completa. Segundo o presidente da Ordem dos Advogados de São José dos Campos, ainda faltam finalizações no elevador e na parte elétrica. Faltam detalhes de acabamento e isso que está por conta dessa situação que atrasará um pouco mais. Mas será entregue talvez até o final do mês de outubro, por conta desses pequenos detalhes, deverá ser repassado para o Tribunal de Justiça. O projeto, iniciado em 2005, previa a construção de um prédio de 6 mil metros quadrados, com um custo de R$ 4.600.000. Com o abandono de duas das empresas contratadas, o custo final da obra chegou a R$ 27.300.000 e o prédio ampliado para 19 mil metros quadrados de construção. Segundo a secretária de Obras, a desistência das empresas foi a responsável pelo atraso na entrega. Infelizmente tivemos alguns problemas aí com relação às empresas, né? Uma das empresas que entrou acabou abandonando a obra. Enfim, houveram aí muitas dificuldades com relação a projetos que foram alterados aí ao longo dos anos, mas felizmente nós estamos conseguindo aí terminar a obra. Com essas obras entregues, outra discussão entra em cena, já que o estacionamento, a área de passeio interno e o calçamento externo do prédio precisam de uma nova licitação para serem concluídos. Entre a escolha da empresa e a finalização das obras, o prazo aumenta para mais 3 meses, o que pode causar o adiamento da inauguração para o próximo ano. A prefeitura vai ser a responsável também por essa nova etapa e deve investir mais de R$ 600 mil. Nós estamos assim fazendo todo o possível para poder agilizar esses prazos, tá? Para que justamente a gente consiga fazer essas calçadas, esse estacionamento antes da data prevista de inauguração determinada aí pelo Tribunal de Justiça. A data de inauguração do prédio continua marcada para o dia 4 de novembro. O empresário Almir Fernandes foi reeleito diretor do CIESP de São José dos Campos. No novo mandato, o desemprego será um dos principais desafios. Representantes da indústria da região participaram da cerimônia de reeleição de Almir Fernandes como diretor do CIESP de São José dos Campos. No evento, a onda de desemprego enfrentada por algumas cidades da região ganhou destaque. Segundo os últimos dados do Ministério do Trabalho, 7 dos 8 municípios representados pela CIESP tiveram redução nos postos de trabalho. Em um comparativo entre janeiro a agosto do ano passado, Caraguatatuba registrou a maior queda, com a perda de 58 vagas. Já Paraibuna, a única com saldo positivo, teve crescimento de 43 empregos. Em São José dos Campos, 88 vagas foram fechadas. Para o prefeito, um dado que não preocupa. Do ano passado para esse ano foram 3%, é praticamente estável. Dado que o Brasil esse ano vai crescer menos que o ano passado, eu acho que é um bom número. Agora, o mais importante são agora nos próximos meses, e as boas notícias que nós tivemos no mês passado, com a vinda de 3 novas indústrias para São José. Eu acho que São José está no caminho correto e a gente pode ter um aumento do emprego industrial e da construção civil. Para o diretor reeleito da CIESP, o cenário atual, com o dólar em alta, tranquiliza as empresas da região, mas reconhece que algumas exportadoras ainda sentem os reflexos da crise na economia mundial de 2008. Tem empresas que ainda estão prejudicadas por aquela crise. Elas não conseguiram sair. Isso, tem algumas indústrias, o dólar estava muito baixo e com isso prejudicava muito. Agora, já com o dólar melhorando, essas empresas começam a exportar melhor os seus produtos, começa a ser mais competitivo lá fora. É isso que a gente está torcendo agora e está trabalhando para isso, né, para que as nossas empresas comecem agora a respirar um pouquinho mais. Já o vice-presidente da Fiesp disse que o Brasil deve aproveitar as crises financeiras, como a vivida na Europa e nos Estados Unidos, para tirar proveito. A crise da indústria nos Estados Unidos, na Europa e tudo mais, afeta muito pouquinho o Brasil. E segundo ponto, a alta do dólar finalmente vai fazer com que a indústria daqui
fique mais animada, respire mais aliviado. Há possibilidade de ganharmos mercado, de praticarmos mais a globalização. O caminho para a indústria, a sobrevivência para a indústria, é a inovação tecnológica. Nós temos competência para inovar e, inovando, nós vamos salvar a nossa indústria brasileira. Em Taubaté, assumiu como diretor regional o empresário Fábio Duarte, no lugar de Albertino de Abreu, que deixou o cargo para fazer parte da vice-presidência do CIESP São Paulo, dirigido por Paulo Scaff. A tarde foi de forte calor e tempo seco. Guaratinguetá registrou 34 graus. Em São José dos Campos, a umidade relativa do ar chegou a níveis críticos, 10%. Hora de saber como deve ficar o tempo amanhã, em toda a região. Sol e calor garantidos no fim de semana. A região permanece sob a influência de uma massa de ar seco. E até na Serra da Mantiqueira os termômetros estarão mais elevados. 10 graus em Campos do Jordão, 16 em Caçapava e São José dos Campos e 19 em Lorena. No litoral também calor garantido. Amanhã, máximas de 30 em Paraibuna, 33 em Santo Antônio do Pinhal, 35 Caraguatatuba e 39 graus em Cachoeira Paulista. E quanto mais alta a temperatura, mais em estado de alerta fica a umidade do ar. Os índices são preocupantes. Vale a recomendação de médicos e também de meteorologistas. Abuse de sucos e água. Bom, tem sol e calor também no domingo em toda a região, com chuva no fim do dia devido à chegada de uma frente fria. Olha só o que esse fenômeno provoca em Aparecida. Queda também bastante acentuada, principalmente nas temperaturas máximas. 8 cidades da região estão entre as 283 do estado com maior possibilidade de enfrentar uma nova epidemia de dengue. A informação é da Secretaria Estadual de Saúde, que convocou representantes desses municípios para uma reunião em São Paulo na próxima segunda-feira. No evento será apresentado o novo Plano Estadual de Intensificação das Ações de Vigilância e Controle da Dengue para 2011 e 2012, que inclui medidas diferenciadas em relação ao que foi feito até agora. As cidades da região citadas no mapeamento são Taubaté, São José dos Campos, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, Potim, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba. As mudanças no trânsito da CTI em Taubaté ainda dão dor de cabeça para motoristas e também pedestres. A falta de sinalização e a confusão encontrada por quem passa diariamente no local tem gerado bastante insatisfação. Na primeira semana de mudança, as dúvidas sobre qual a direção correta continuam. A principal reclamação do motorista está na falta de sinalização nos acessos da rotatória da CTI. Alguém para orientar, né? Não tem nada explicando para nós motoristas como proceder da maneira correta. Está um pouquinho perdida aqui no caminho? Totalmente. A gente que não anda aqui esse pedaço todos os dias está bem complicado. Os pedestres que esperavam mais segurança no momento de atravessar as ruas continuam a enfrentar dificuldades para concluir a travessia. Está muito difícil porque as pessoas não estão acostumadas ainda, então entram e está muito difícil. Antes da intervenção, 5 ruas davam acesso à praça. Agora, 3 vias permitem esse trajeto. A Benjamin Constant, continuação da Avenida Tiradentes, a Rua dos Operários e a Rua Professor Luiz Augusto da Silva, que vem da Rodoviária Velha. A intenção de melhorias no sistema viário ainda não surtiu efeito, principalmente nos horários de pico. Outro impasse se refere à Praça da CTI. O Conselho Municipal de Preservação ao Patrimônio Histórico questiona a falta de comunicação da Prefeitura, já que nenhum membro foi consultado pelo Executivo sobre as possíveis consequências das obras nessa área. Está bastante confuso ainda. Lógico que como a qualidade avaliar é difícil, mas é estranho a gente ver uma obra que é uma experiência ser feita com material definitivo, como concreto e tudo mais. É isso. Agora, o que tem surgido também de reclamação é quanto à alteração do desenho da praça por conta do patrimônio. E nós, do patrimônio, não fomos consultados para essa intervenção. Então, essa instância não passou, pelo menos, as propostas aqui que estão sendo desenvolvidas, não passou nada pelo Conselho. O arquiteto levanta mais um problema: as calçadas, que também passam por reforma. Se a segurança do pedestre, por que diminuir a calçada? Não sei como explicar isso. A segurança do pedestre tem que ter na cidade inteira, né, sem dúvida. Mas eu não estou enxergando ainda isso aqui, né?
A nossa produção tentou durante todo o dia falar com algum responsável da Secretaria de Transportes de Taubaté, mas ninguém nos atendeu. Segundo a assessoria de imprensa, os responsáveis pelo trânsito esperam que até o final da obra o fluxo de veículos comece a ser amenizado no local. O Band Cidades vai para um rápido intervalo e na volta você confere. Um concurso de Miss Primavera realizado na penitenciária de Tremembé. Você vai ver quem ganhou. Não saia daí, a gente volta já agora.